Bom, galera, que jogo foi esse, hein? Eletrizante e digno daquilo que a gente entende de reparo, hein? Há muito tempo não víamos isso. Bom, no vídeo de hoje, nesse pós-jogo, nós vamos comentar sobre o que foi, o que funcionou do Clube do Remo, o que não funcionou e assim por diante dizer pra vocês, né? Que emoção, que emoção. Bom, gente, peço também a vocês que fiquem até o final desse vídeo, não esquece, deixa teu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Deixa teu comentário aí que no outro vídeo a gente vai trazer o comentário de vocês, o que vocês acharem, dando destaque aí o que vocês comentarem. Bom, gente, bora pro vídeo, né? Galera, que jogo, hein? Que jogo foi esse? Tá recuperando as energias por aqui, até porque hoje é dia de trampo, né, gente? E aí, cara, não tem coisa melhor, né? Não sei se vocês concordam ou não concordam comigo. Não tem coisa melhor do que um clássico. Quebramos a escrita, né? Que eles estavam aí. O tabu, o tabu, o tabu. 9 jogos não é tabu, meu irmão. Te acorda. Né? O Mucurento te acorda hoje e vai trabalhar com a tua cabeça quente. Quente entre aspas, tá, gente? Trabalha à vontade aí. Quem estiver acompanhando aí nós, né? Bom, galera. Quem assistiu gostou. Quem não assistiu perdeu. Quem foi adorou, que foi um jogo excelente, um jogo digno de emoções e emoções, que é o que valem para nós amantes do futebol, né, amantes da bela arte. Quem não gosta, né, gente? Quem não gosta, acho que o Brasil todo fica agora conhecendo mais do que a gente já conhece, né, gente? Como já disse aquele velho poeta, né? Só faltou a chuva, né, gente? E quem poderia fazer chover nesse clássico seria realmente o Sábio, que fez tudo, foi um grande destaque aí, o Sábio que vinha de há tempos desacreditado praticamente no Clube do Remo, né? E nós vimos um jogo que proporcionou pra gente ver retornos, ver emoções, viver emoções, ficar de cabeça quente com certa a atenuância do árbitro ali, né? Que eu digo a vocês, olha, nós tivemos a nossa responsabilidade com o erro, porém o árbitro quis aparecer mais, né? E quando o árbitro quer aparecer mais que o espetáculo, gente, aí já era, né, cara? Aí já era. Claro que agora com a cabeça mais fria a gente consegue fazer uma análise mais fria do que foi o jogo. Bom, gente, o Clube do Remo que começou, claro, surpreendido pelo adversário, que botou as linhas altas. Nós sabíamos aqui, quando eu fiz aquele vídeo antes do jogo, eu disse a vocês o time titular da Mucura. Só que ela só tem aquilo. E ela vinha recuperando jogadores, poupando jogadores para tentar justamente botar tudo no clássico. Praticamente a vida do Luizinho estava no clássico, né, gente? E a gente já esperava isso, né? Claro, né, eu mesmo acreditava num placar elástico do Clube do Remo, porque o Clube do Remo vem numa certa atenuância de mostrar que é capaz, né? Mostrar que quem entra no jogo é capaz de mostrar aquilo que a gente entende de um bom futebol ou de um bom empenho, um bom desempenho de um todo, tá, gente? O Clube do Remo saiu vitorioso desse jogo de ontem no todo, né? Porque no todo nós vimos quando faltava um jogador, o que a gente sente, e vimos quando entra certo jogador e qual dinâmica ele dá, tá, gente? Então o Clube do Remo, que começou sim retraído, esperando mais o adversário, que propôs a linha alta e muitas das vezes forçando a saída do Clube do Remo, eles verificaram o lado direito com a descida do Janderson as alternâncias entre Pavani e Marcelinho, que não funcionou. Por quê? Porque eles marcaram em linha alta. Também eles verificaram o lado esquerdo do Pedro Rocha, que ontem atuou mais na marcação, né? E aí o meio campo do Jadson flutuando, eles verificaram muito bem isso, né? Com a linha alta deles. E aí, como eles sabem que o Clube do Remo sai com o Pavani, o que acontece? Eu boto um no Pavani. Tanto que eu vou forçar ao erro do excesso de preciosismo do Pavani, né, gente? Mas antes de tudo, antes de acontecer isso, tinha funcionado o lado esquerdo, a bola vindo do Sávio pro gol do Janderson, né? O Sávio já, o Viseu puxando a marcação, gente, é isso que eu falo para vocês. É isso que eu falo para vocês. Tem que olhar o esquema tático como um todo, quem está funcionando e qual a função. Esqueçam. Eu peço, eu estava até no meu cunhado ontem assistindo, não tem mais 9. Não existe mais o 9 matador. Tem que escrever
Se a gente não consegue entender, pega lá a cartilha e diz assim, olha, escreve assim, ó, não existe mais um 9 matador, aquele camarada que fica lá esperando a bola chegar, tá? Não existe mais. Ele tem que conferir funções táticas dentro do jogo, tá? Então é nisso que a gente fica aqui. É nessa parte que eu posso dizer que o Viseu fez bem. Tudo bem, na hora de a bola chegar na área, às vezes erra, às vezes não comparece, a gente fica sentindo aquela falta, mas na hora de marcação e na hora que ele sai, a gente sente a diferença, né? Tanto do Viseu quanto do Jales, tá? Então, gente, ficamos aqui no Viseu, tá? Então, o que acontece? O clube do Remo saía na boa, ou tentava sair. Quando saía buscando, vinha as faltas. O próprio Vilela, do rival, fez falta pra caramba, foi levar um cartão no segundo tempo, porque se ele tivesse levado o cartão que era digno dele, quando ele fez aquela falta no Jades, quando ele fez aquela falta no Marcelinho, teria melhor, com certeza seria expulso, tá? Porém, é clássico. Abrimos 2-0 no placar. Aí você, porra, velho, é nós. Tamo junto, tamo na fita, é Remo, caramba, tu já começa a pensar no amanhã, né? Pô, quem gosta de encarnar, vou encarnar naquele amigo, naquele parente. Quem apostou, opa, vou tomar aquele gelo que eu apostei, eu vou pegar meus 50, que geralmente os caras apostam 50 reais, né? Com um com outro, cara, então, gente, espírito de brincadeira, espírito que é o que... a essência do repar, né, cara? É a essência do repar, entendeu? Então o clube do Remo que saía com 2-0 na frente, com o gol do Janderson, né, que fez o último gol dele, acho que foi perante a Tuna, salvo engano, e aí um gol do Klaus, primeiro gol com a camisa do clube do Remo, numa cobrança de escanteio do próprio Sávio, o Sávio que bateu aquela bola, né, teve a chance de fazer o terceiro gol, o problema foi que ela passou na frente do Janderson, uma jogada telegrafada do clube do Remo pela esquerda, já que a direita não funciona, bora para a esquerda, né, gente, então a gente foi para a esquerda, e da esquerda saíram as melhores jogadas do clube do Remo, com o Sávio, só não fazendo chover, tá, gente? Então era um clube do Remo que ia incisivo, sabia se defender, claro, correu certos riscos, com o Marcelo Rangel se destacando lá na defesa. Porém, gente, você não pode desligar um minuto sequer. Não pode, não pode, não pode mesmo. Foi o lance do Pavani, tudo bem, ele foi corresponsável, porém ele não poderia ser, e nem a gente poderia ser também punido com um pênalti mandrake desse que eu vou trazer para vocês aqui, tá, gente? Para vocês verem aqui, eu deixei aqui paralisado aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó. Não sei se dá para vocês acompanharem, entendeu? Olha, aqui o Pavani, na hora que ele vai fazer o pênalti no Benítez, deixa sair aqui, ó. Pode isso, tocou aonde? Não toca, gente. Não toca. O Pavani já vem de braço levantado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui não foi pênalti nem aqui, nem na China, já dizia um ditado. O Daronco, que muitas das vezes ele quer aparecer mais que os jogadores, ele dá esse pênalti mandrake. Eu penso que, nessa hora, ele vai chamar o VAR. Pô, o VAR tá ali pra tudo. O VAR tá ali pra tudo. Até se o Gandula deixar de botar a bola lá, o VAR chama. No pênalti desse não chamou. É esse o problema da arbitragem brasileira. Gente, eu não vou ficar aqui, porque o Edinaldo, porque o Remo não... Sabe, tu entra no eixo, não tenho moral, por quê? Porque não elegemos o Ronaldo. É esse o problema nosso. Não elegemos o Ronaldo, mas ninguém... Então, o Remo não tem moral de falar da arbitragem porque deixou o Edinaldo. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ser sinceros, a arbitragem brasileira deve muito. Vocês viram nesse lance aí, entendeu? Agora, eu não posso criticar, não posso botar uma carta, porque eu votei no presidente. Pô, gente, eu tenho 43 anos. Se Deus quiser, esse ano eu faço 44. É inimaginável que eu não possa fazer isso. É mais um lance da arbitragem brasileira, gente. É mais um lance. Tudo bem, tu pode dizer pra mim aí do outro lado, Ricardo, mas, o Pavani, infantilidade, tá? E cumprindo-se a regra, como ele deu esse pênalti mandrakeando esse pênalti do seu Daronco, é esse o problema. Cara, eu não vou nem dizer pra você, sabe qual é a parada?
a gente perde o camarada que tá lá narrando o jogo, chamando o Daniel Cabral de Daniel Paulista. A gente perde com o Daronco, que vem aqui pegar o seu dinheiro e ir embora, e entra na despesa, e despesas absurdas, quase 1 milhão de despesa. E a gente perde tudo isso no espetáculo, gente. Quando tu vai pegar o todo do espetáculo, tá aqui. O seu Daronco dá um pênalti desse. Ah, Ricardo, mas o Pavani, pô... O Pavani, pô, ele errou. Realmente, assumiu o erro pós-jogo. Excesso de preciosismo. Posso botar N adjetivos. Mas, gente, não justifica. Não justifica o VAR não chamar. O VAR teria que chamar. Se o árbitro se equivocou no campo, o VAR chama. Dá uma olhada melhor aqui. Dá uma olhada melhor aqui. Vê se foi ou não foi. Tenha certeza. Para isso que serve. O futebol já perde a graça mesmo com esse negócio de câmera toda hora. Com o negócio de VAR. Então, chama. Para nós, que vivemos um clássico raiz desse. Pô, gente. Mas deixa aí seu comentário. Tá? Eu acho que cabe ao Clube do Remo pedir na próxima vez que tenha mais atenção a isso. 2 desatenções pode ocasionar certas situações, gente. Olha, por questão de... Olha como é a vida. Se você puxar por aquele segundo tempo, quando o Jadson cai, se o árbitro paralisasse o jogo ali, o Jadson não tinha se acidentado. Né? Questão de segundos. Você decide uma coisa. Questão de segundos, você se equivoca em certas situações. E com isso, né, com esse pênalti mandrake, o Clube do Remo, que vinha sofrendo certos aficos do adversário, acabou sucumbindo cada vez mais. Sentiu o golpe. Em 10 minutos o Clube do Remo sentiu o empate. Né? Com o chute do Benítez ali de fora da área. Que não havia feito nada, mas soube jogar o clássico. É aquilo, gente. Clássico é clássico. Clássico é para ser vivido e clássico é para ser jogado. Tá? Nós saímos do primeiro tempo ali, gente, com um 2-2 no placar. Preocupados. Eu confesso a vocês, eu estava preocupado, né? Porque tu vê o adversário crescer, buscar um resultado de 2-0 negativo, com a ajuda da arbitragem, você empatar o jogo. Ah, Ricardo, mas aquilo não justifica. Pera aí. Não foi pênalti, mostrei pra vocês. Não foi pênalti. Tanto no ângulo lateral, quanto no ângulo da linha de fundo. Não foi pênalti aquela bola. Ele pode falar 1000 vezes que foi e não foi. Por que o VAR não chamou? Chama o VAR. Não tem câmera lá? Não tá lá? Tá, gente? Então, saímos do primeiro tempo. No segundo tempo, voltamos com o mesmo time. Porém, eu já esperava. O adversário não vai aguentar o fluxo que eles colocaram no primeiro tempo. Ele não ia aguentar. Era muito difícil de aguentar aquele fluxo que o rival Kamakura implementou. E o Clube do Remo, gente, tá sabendo jogar. Parabéns ao Daniel Paulista. Tá? Parabéns que não estava jogando, mas o narrador ele estava jogando, porque ele falava no nome dele toda hora. Que soube. A hora de eu mudar vai ser tal hora. E o que eu vou colocar vai ser tal hora. Tá, gente? Então, fomos pro segundo tempo. Um gol de falta do Sávio. Excelente. Excelente. O último gol de falta que nós tínhamos feito era com o Marco Antônio. Vocês lembram? No Parazão do ano passado. Né? O Marco Antônio fez aquele gol de falta que até enganou a gente. Hoje está no Náutico, né, cara? Boa sorte, Marco Antônio aí. Gente boa demais. E, porém, não soube representar aquilo que ele ama, a instituição Clube do Remo e o clube, né? Espero que volte um dia. Jogando bem, claro. Com excelência. Sabe, coloca aquela bola com a mão, gente. Tchá! Meu irmão. Aí você explode, né, gente? Explode. Tá? Porém, né, gente, as atenuantes que envolvem o clássico, né? O rival, claro, ele vem pra cima buscar o empate e o treinador cabe as mudanças, né? Aí ele bota o Thales no lugar do Sávio, que já estava exaurido, nós sabíamos que ele jogou muito, até porque quem caía do lado dele era o Edilson também jogou pra caramba no rival, cara, e parece que ele se dedicou a esse clássico, né? No lugar do Pavani ele coloca o Cadu. Ricardo, o Cadu foi, o Cadu. Nós terminamos com 3 laterais direitos em campo, gente. É muita, pode-se dizer, prepotência e conhecimento do treinador, né? Ele termina com 3 laterais direitos. Coloca o Thales na esquerda, para fazer a do Sávio. Coloca o Cadu para fazer a do Pavani. Não, o Cadu para fazer a
A do Marcelinho, e avança mais o Marcelinho, que também estava muito cansado já. Porém, tem o melhor passe em linha de fundo e pode ser um arranque que ele consiga ali trazer o melhor resultado, né, gente? Então essa foi a aposta dele. Coloca o Pedro Castro no lugar do Janderson, que correu pra caramba, fez gol, ficou muito feliz. Eu também tô muito feliz por ele. Cara, ele merecia esse gol. Merecia fazer aquele segundo, Janderson. Aquele tu não pode perder, tá na cara. Chuta, meu irmão. Te joga de carrinho, sei lá, faz alguma coisa, aquilo tem que ser gol, né? No lugar do Caio, ele colocou o Alvarino, já pro final do jogo, tá? E aí, o clube do Remo cadenciava, sabia sofrer, como a gente sabe. Hoje, com o Daniel Paulista no comando, a gente tem que saber que o clube do Remo sabe sofrer, sabe sair da boa, sabe ser letal, né? Vimos aí o Daniel Cabral, né? Jogando finalmente mais tempo e ali buscando, aparecendo mais, recuperando a boa forma de um bom futebol, tá? E o Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha não saiu, né, gente? Desculpa, perdão. E vimos o Adailton entrar no lugar do Viseu. Vocês viram? O Adailton não... a vantagem, gente, a vantagem é o seguinte. O Adailton não cumpre a do Viseu, né? Quando a gente vê, aí tu vê que, pô, o Viseu faz falta que ele segura a zaga. Naquele lance de contra-ataque que o Janderson, a bola passa na frente do Janderson, né? Foi nesse não, foi no lance, foi o Janderson parte para a direita, né? No próximo vídeo eu trago para vocês. E o Pavani, em vez de ele colocar, o Viseu tá apontando assim, ó. Coloca aqui, que o Viseu tá descendo com os 3 zagueiros do Paysandu. Com os 3. Quando ele leva a marcação dos 3, o Janderson parte pela outra ponta, né? Então você tem que suprir, né, gente? Então era um clube do Remo que sabia o que queria, né? Apesar dos pesares, conseguiu proporcionar pra gente, um excelente clássico, né? Indo para cada um no seu cada qual, né? Gente, Marcelo Rangel, excelente. Excelente, quando foi acionado. Aquela bola eu achei que se tivesse melhor sorte, ela passou muito rápida no segundo gol do rival. Uma bola rasteira, uma bola traiçoeira, bem batida pelo centroavante do rival. Podemos dizer assim que uma hora ele estava jogando com os dois centroavantes, né? Tanto o Nicolas quanto o Benítez, né? Que chutou aquela bola bem. De gramado não vinha jogando nada esses tempos. Nada. Jogou, tá? Marcelinho, mais uma partida boa, segura. No segundo tempo estava figurando mais no ataque, né? No meio campo, até porque o clube do Remo retraiu. Klaus, seguro, fez o gol, merecido, para concluir seu trabalho, né? Assim como o Reinaldo naquela partida contra o Criciúma fez um gol. Então nossa equipe de zaga fica mais feliz, e eles felizes, a gente está bem, né? Então os dois, ambos, bem demais. O Reinaldo, surpreendente, gente, surpreendente. Um cara que chega, sabe, se é para chutar, bola pro mato, meu irmão. O jogo é de campeonato e o Reinaldo sabe muito bem fazer isso. Sábio, só não fez chover. Só não fez chover ontem, Sábio, gente. Porque o cara tava monstruoso. E mostra pra gente que quer esse título, né? Quer muito esse título, gente. No lugar dele entrou o Thales, segurando há muito tempo. E não vimos o Thales figurar, né? Vinha de contusão. É um jogador que, salvo engano, ele tinha um contrato com o clube do Remo. De metade, de 40% do seu passe era do clube do Remo. Não sei se continua isso aí. Porém, né, cara, como a gente fica... Pô, o Thales, né, vai embora, tá aí. Jogou na esquerda, até porque nós tem essa carência, porque nós tínhamos só 2 laterais esquerdos e tem 3 direitos. E os 3 funcionaram ontem, né? Então, indo mais um pouco para frente, o Pavani. A melhor saída é o Pavani. Porém, o adversário sabia disso e estudou muito bem isso. Muito bem isso, gente, o adversário estudou. Marcou, quando pressionou o Pavani, aquilo a bola, ou o Marcelo Rangel, ou o zagueiro, ou chutão para frente. Excesso de preciosismo, foi punido com pênalti. Eu acho que ele se puniu mais ainda porque nós vimos como foi, tá, gente? Caio, pouco nervoso no começo, rebatendo certas bolas ali. O Caio aparentemente não consegue jogar de costas em certos momentos, né? Mas foi bem no segundo tempo, deu para segurar os âmbitos ali. Foi substituído pelo Alvarino, né, que voltou a aparecer, né? Nós temos um banco bom, gente. Nós temos um banco bom. Porém, nós temos um time titular melhor, né? Então o Alvarino foi bem naquilo que foi colocado, tá? O Janderson fez o gol, correu, dedicou.
Sofreu uma falta ali que uma hora bateu o ombro, não sei se foi isso que fez ele sair, até também porque tem o próximo jogo no próximo domingo, e no próximo domingo a guerra continua, tá? No seu lugar entrou o Pedro Castro, que faz aquela dinâmica melhor no meio campo, dá uma tranquilidade pra gente ali no toque de bola, no melhor passe, porém a frente não estava mais funcionando. O Remo no segundo tempo, depois do gol, dos 20, 30 minutos, já começou só, e o árbitro deu mais 12 minutos, né, gente? Deu 11 no primeiro e 12 no segundo, pode um negócio desse, tá? Jadson, mais uma partida, gente. Quando você não vê o Jadson ali, aí você diz, ele faz falta. Ele faz muita falta. Ele faz muita falta. Tanto no sistema de marcação, como eu falo pra vocês muitas das vezes, quem se apresenta mais, com certeza tem a dinâmica de errar um pouco mais. Tem uma dinâmica de levar um pouco mais falta. Já tava pedindo para sair. O árbitro não paralisou o jogo, ocasionou da responsabilidade, né, naquela bola. Então a gente viu ali, Jadson, mais uma partida boa, tá se recuperando. Vamos perder ele pro próximo jogo e no jogo contra o Vila Nova também, porque o Remo pediu a coisa do negócio de cabeça que bate, né? Aí então é 10 dias de recuperação, tá? Então perdemos o Jadson, mas graças a Deus está bem. Me preocupou pra caramba, me preocupou a lentidão os caras da viatura acho que estavam dormindo da ambulância. Rapaz, custaram chegar e já caiu desacordado. Tanto ele quanto o jogador do rival, que está bem, graças a Deus também, né, gente? E aí continuamos o clássico. Com aquela parada, o Paysandu se recuperou mais ainda o fôlego, né, gente? Foi ali uns 5 minutos de parada, né? No seu lugar entrou o Daniel Cabral, como eu falei pra vocês, pra mim fez a dinâmica ali, é aquilo que ele sabe fazer, tá? Então falta mais minutagem pra ele realmente, tá? Pedro Rocha, gente, pode dizer o Pedro Rocha não funcionou fazendo gol, Ricardo. Poxa, cara, mas não é pra fazer gol? Pois é. O Pedro Rocha depende exclusivamente da dinâmica do Viseu. Se o Viseu puxar e o lado direito funcionar, o Pedro Rocha aparece. Se não, vocês viram que ele estava abaixando as linhas? Ele estava abaixando as linhas, gente. Marcação. Se você tem que pegar o todo, é o esquema tático. Ah, mas ele não fez o gol. Pois é. Mas o esquema tático funcionou. Na dinâmica que ele superou ali, até porque quem caía do lado dele era o Rossi, né? O Rossi que cai pela direita do rival. Um jogador muito perigoso. Não estava tão bem, até porque também ainda estava batido, vem de contusão. Mas ele conseguiu agarrar os ânimos ali. Tanto ele quanto o Sávio, né? E ali revezava o próprio Edilson também, que foi muito bom ao lado direito do rival, tá, gente? Muito bom mesmo, tá? O Viseu. O Viseu é aquela dinâmica, gente. Não espere um artilheiro, eu botei no vídeo passado para vocês. Não espere, o exímio mata... Não tem. Não é Viseu. Mas espere a entrega, né? E ele entrega, ele puxa a marcação. Para mim foi uma partida boa na dinâmica tática. Depois cansou, foi substituído pelo Adailto porque aquilo precisava, a necessidade era de o clube do Remo inserir um contra-ataque. E o Adailto tentou, foi tentando, mas poucas, até porque tu perde muito da criação, né? Sai o Pavani, sai o Jadson. Aí o clube do Remo vem com Daniel Cabral, Pedro Castro, né? Para se defender mais, né? O Alvarino para fazer a cabeça de área e vocês sabem, pô, o Remo tá querendo se defender. E realmente foi o que aconteceu, gente. Então, pelo âmbito de tudo, os 38.654 pagantes que estavam lá, pagantes e gratuidade, viram um excelente jogo. Digno de você chegar no final e você dizer, foi um jogo. Foi um jogo digno daquilo que valeu o ingresso pago. Digno daqui eu vim numa quarta-feira à noite assistir o meu clube do Remo. Foi um jogo muito digno, tá? Eu quero lembrar vocês que o clube do Remo botou maior público, foi 20.600 e uns trocados, né? Enquanto o rival botou 17 mil e pouco. Porém, né? Fica pra nós o que? Clássico é clássico, gente. Clássico é clássico. Cara, eu há muitos anos aqui, eu me lembro de um jogo que na matéria do Tabu, onde o clube do Remo empatou aos 46, 47, eu vinha saindo do estádio já com meu pai, né? Então essas emoções a gente vive até o final, né? Teve aquele jogo também que foi excelente, o Aguinaldo era o treinador, que ele era o jogador e treinador, onde ele coloca 3 atacantes ali do Remo para buscar a virada. Foi tipo agora, gente. Há muitos anos a gente não vivia essa emoção. Eu acredito que eu não vivia,
Eu acredito que você aí do outro lado que vai comentar no nosso vídeo aqui também não viveu. Porém, ele reservou para nós uma excelência do que é um repá, gente. Olha que a gente vinha, eu vinha já pensando desde cedo, quando o futebol feminino não vai ter a Copa do Mundo aqui, né? Sabe, eu fiquei entristecido nessa hora, gente. Sabe, porque a gente mostra pra eles que a gente tem torcida, a gente tem paixão pelo futebol, tá? Mas não é suficiente. Isso aí não é suficiente pra dona FIFA, né? Não é suficiente, gente. Tá aí, perdemos. Disse, a Amazônia preserva e não sei o que. Quando é na hora de dar destaque na gente nacionalmente, mundialmente, tá aí o que eles fazem com a gente. Em 2027 não tem acessibilidade, tá aí um monte de viaduto sendo construído, pista sendo aberta, vamos ter a COP30. Por que eu fiquei chateado com essa situação, gente? Porque tanto para Mucura quanto para o Clube do Remo ia resvalar no CT um dinheiro que ia entrar, porque eles têm que ter local para treinar. Então veria um dinheiro para o CT. Mas não, continuou no mesmo eixo, né? Continuou no mesmo eixo. E o São Paulo, né, ali no Nordeste, né, que também não vamos dizer ser hipócrita quanto a eles, o futebol vem se destacando lá. Mas, pô, você divide. De novo, Copa do Mundo nós não tivemos, sabe? Aí na hora, depois vem, não, vamos mandar um amistoso pra lá. É isso que indigna a gente no futebol, gente. Tá? O Edinaldo não seria diferente com o Ronaldo, gente. Não seria, eu garanto a vocês isso. Tá? Então, gente, fica aqui as nossas ponderações, né? A nossa alegria de ter tido uma vitória, quebrando essa sequência do rival aí. Tava quase 2 anos, mais de 2 anos sem uma vitória do Clube do Remo. Abaixa mais o fogo deles, né? E a gente segue, gente. Porque no próximo domingo, a guerra continua. No próximo domingo, vale a taça. E aí, meu irmão? Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei em casa às 5 horas da manhã. Vou trabalhar daqui a pouco, gente. Vou ter que dar uma descansada boa mesmo, viu? Mas foi bom, gente. Mas comentem aí, né? Comentem aí o que vocês acharam. Foi um clássico digno, né? Foi um espetáculo digno de nós todos. E nacionalmente, gente, o Brasil tem que conhecer mais da gente. Porque nós fazemos a festa. Nós fazemos o espetáculo completo. A torcida empurrando o time para frente. A torcida sabendo entender o momento e cantava, sabe? Estamos todos de parabéns. Você que estava na sua casa com certeza vibrou, se emocionou, se chateou, ficou com raiva do Daronco, como eu fiquei. Mas valeu muito a pena no final você sair sacramentado com uma vitória. Principalmente porque tinha um peso. Até de nós torcedores também, né? Porque aí nós entendemos mais, né? Que e é um clube do Remo diferente, gente. Parabéns a Daniel Paulista, que com 3 laterais surpreendeu nós e conseguiu segurar os âmbitos do rival. Parabéns a todos que fizeram parte dessa festa. Parabéns a nós, né, cara, que dedicamos nosso tempo para se emocionar. Muito tempo, gente. Muito tempo mesmo. É digno, né, cara? É um reparo, né? E com a nossa vitória, então, é melhor ainda. Mas comente aí o que você achou. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Não esquece, comenta que eu vou trazer no próximo vídeo o comentário. Vou deixar bem aqui o comentário de vocês aqui, bem aqui no quadradinho. Olha aqui você dizendo o que você achou, né? Até porque essa semana vai ser curta, porque o jogo já é no próximo domingo. Hoje já é quarta-feira, gente. Tá chegando a hora. Vamos ter algumas baixas, mas o treinador com certeza vai utilizar do seu melhor. Mas comente aí. Não esquece, curte, compartilha. Fui, valeu!